Já de volta, obrigado pelo carinho, pela sintonia, é bom demais estar com você, é bom demais ter você também conosco nessa programação. Hoje o assunto é tecnologia e infância, né? O uso aí desses novos recursos que invadiram nossa mente, estão em todos os lugares, entraram em nossas casas, contaminaram, né? Positivo ou negativo, mas as nossas crianças, mas o fato é que já entraram em nossas casas e as crianças estão hoje apaixonadas, né? Vislumbradas por essas tecnologias. Como entender tudo isso, como processar tudo isso. Por isso que trouxemos um mestre que entende os mecanismos da nossa mente, Dr. Geraldo Balloni. Ele é médico psiquiatra, professor de psiquiatria da Faculdade de Medicina da PUC, né? Por muitos anos aí, a disciplina de psiquiatria da PUC Campinas. Doutor, a gente preparou, eu gostaria de convidar o senhor também para mais um tema aí com a nossa amiga, a Renata Adrião. Ela vai falar sobre o tempo de exposição, doutor, o tempo de exposição, né? Outro dia eu falei aqui, doutor, eu estava conversando com um médico, que ele falou assim que aumentou em mais de 70% o número de miopias, né, nas crianças depois da era digital. Vamos falar então tempo de exposição, vamos acompanhar essa matéria. A tecnologia é algo convidativo, interessante, como eu já disse, desperta, assim, bastante desenvolvimento cognitivo nas crianças, possibilita desenvolvimento cognitivo, percepções, como eu já disse. A questão é o tempo de exposição e o tempo que a criança fica com esses tipos, com esses instrumentos, com essa tecnologia nas mãos, né? Então, o que seria interessante? Seria interessante que os pais ficassem atentos a esse tempo que a criança fica, fazer combinados com essa criança, definir tempo, duração de jogos, para que a criança tenha a oportunidade de encostar o seu celular ou o seu tablet e olhar um quintal e brincar, né? E sair e interagir com outras pessoas. É importante também, eu tenho visto em algumas matérias que eu recentemente andei lendo, a respeito da questão da percepção visual, né? As crianças e adolescentes estão crescendo com uma limitação até do alcance visual, né? A tendência é desenvolverem problemas oculares. Por quê? Porque é tanta exposição àquilo que está próximo e muito iluminado que os olhos vão se acostumando, né? A visão vai se ajustando a esse campo de visão. E é importantíssimo, até por uma questão, como eu já disse antes, de percepção mais integral e geral do espaço e da minha presença sobre este mundo, que eu tenha uma visão um pouco mais horizontal, que eu perceba horizontes, que eu levante os olhos. Então, o levantar os olhos da tela, né, para a criança significa muito mais do que tirar os olhos da tecnologia. Significa perceber o mundo em que ela está inserida e interagir com este mundo. Então, é importante que os pais fiquem atentos a isso e ofereçam essa oportunidade, né, de levantar os olhos. É uma realidade, doutora, assim, é aquilo que eu volto a frisar, ou seja, há um aumento significativo, ela citou a questão da visão, há um aumento significativo da miopia, né, criança, porque eu tenho um sobrinho, doutor, é assim, como trabalhar, como deixar a distância, porque assim, esse bombardeio está trazendo consequências. Claro, ou seja, de repente a mãe... Físicas, né? Exato, porque o professor já disse, olha, cuidado com o teu filho assim, então leva no oftalmo, e já tem que usar um óculos de correção pelo tempo de exposição, doutor. E o que eu achei interessante que ela falou também, claro, foi da criança, da pessoa, erguer os olhos, tirar os olhos da informática, do tablet, do telefone, seja qual for. Eu tenho tido queixas, às vezes, de famílias que vão viajar de férias, fazer um passeio de fim de semana, passeio mais prolongado, na praia, na montanha, e quando chega, a criança ou o adolescente não participa daquele entusiasmo com o ambiente onde eles chegaram. Ele não tira os olhos do tablet. O ambiente dele é virtual. O ambiente dele é totalmente virtual. Então ele deixa de admirar uma paisagem, admirar uma curiosidade geográfica, qualquer coisa que realmente faria sentido para quem está passeando, né? É um conhecimento também cultural do que ele está vendo, onde que ele está. Isso tem que ser repensado, eu acredito eu também, que a criança que vai sair, o adolescente que vai sair,
tem que ter um objetivo. Nós vamos sair para fazer um passeio para vermos isso, aquilo, aquele outro. Então, vamos negociar essa questão do tablet durante a viagem. Você pode usar para não ficar chato, mas chegando lá nós vamos ter que usar a realidade real, não a virtual. Né? E isso, doutor, está presente também, você falou da natureza, do contemplar a natureza, perceber o que está ao redor, que é justamente assim, acaba trazendo para a mente, doutor, assim, um fato que o senhor recordou aqui agora, a pessoa que fica ali, a Renata falou, você fica ali, você bloqueia, né? Ou seja, você pode até amanhã depois não saber o que está acontecendo ao teu redor, mas não saber por opção, não me interessa, né? Ou seja, o outro está chorando, está sofrendo, está isso aqui. Né? Então, o teu interesse está ali num universo virtual, então a realidade humana, né? A preocupação, a solidariedade e outros valores, outros conceitos vão sendo deixados de lado, porque o que interessa é o que está ali na telinha, doutora. É uma realidade assim, que, como eu estou dizendo assim, lá na frente eu posso tornar pessoas insensíveis, ou seja, que não estão, nem um pouco preocupada aí, doutor, com as transformações que a sociedade está vivenciando, doutor. A escala de valores fica diferente, né? Porque, por exemplo, a pessoa que está passeando, que vai para o campo, ele gosta de sentir o cheiro do eucalipto, o cheiro do mato, o cheiro da chuva. Mas se você está absorto na informática e na tecnologia visual, audiovisual, você perde muita coisa disso. Você tem um aporte de conhecimento virtual, mas o conhecimento real mesmo fica prejudicado, né? E eu percebo também, doutor, assim, essa questão assim, de, em uma situação, porque a gente, assim como o senhor atende do ponto de vista da psiquiatria, a gente atende também do ponto de vista espiritual, que certamente vai no seu consultório também. A gente é um pouquinho de tudo aí, doutor. Agora a gente vê também que as pessoas estão não tendo o prazer de estar com as outras, né? Uhum. De olhar nos olhos. Facilita o isolamento isso, né? Facilita. Tem acesso, mas vai bloqueando a comunhão, o abraço, o afeto, o tato, doutor. Isso é... Engraçado, é paradoxal também, né? Porque o sujeito que está num ônibus, num transporte coletivo, um transporte público, ele se desobriga de ter qualquer contato social. Ele está tendo contato virtual. Porque ele está exatamente com equipamento virtual, então todos entendem que ele está realmente concentrado, ele não precisa mais fazer gesto nenhum, cumprimentar ninguém, nada, porque realmente todos entendem que ele está focado. O mundinho dele está ali. O mundo dele está aí. Então, claro que às vezes facilita, porque a pessoa que tem dificuldade do contato social, uma fobia social, qualquer coisa assim, facilita muito. Mas talvez haja uma perda desse calor social mais humano, de um contato mais próximo. Eu acredito que possa haver algum prejuízo. Que aí está limitando, ou seja, isso acontece dentro de casa, às vezes. Que o pai não conversa com o filho com o pai. Nem na hora do jantar, né? Exato, né, doutor? Assim, isso é um alerta, né? Ninguém está aqui condenando nada, né? Mas é um alerta que tem que perceber. Porque a gente percebe nas famílias que, de repente, como você diz, a comunidade, assim, não quer jantar, isso aqui, não quer almoçar, isso aqui, mas está lá com pai, me dá aqui o celular. Ô, Frei, deixa eu contar claro. uma coisa interessante. Eu tenho uma parente que tem uma atividade social grande, recebe muita gente na casa dela para jantar, para festinha, para conversar, enfim, ela é extremamente sociável. E lá na entrada da casa dela tem um recipiente assim, como se fosse uma caixa, uma baciazinha. Com vários compartimentinhos. Todo mundo que entra põe o celular ali e larga lá, porque realmente senão haveria um prejuízo no convívio social, né? Eu acho que é uma boa dica também na hora do jantar, aquelas famílias, fica todo mundo quieto, olhando aqui, comendo e olhando. Poderia estabelecer uma regra, não custa, né? Pois é uma boa dica. Faz uma caixinha com um celular. Cada um põe o seu na ali. hora de jantar, na hora da refeição, na hora de estar junto, né? Ou seja, e realmente o prazer de estar juntos, porque é aquela questão assim. Aí as crianças podem, amanhã depois, eu estou pensando um pouquinho lá na frente também, pode assim, crescer em alguns complexos de solidão, Exato. né? Solidão estando junto. Exatamente. Tem um nome técnico para isso, mas está no meio da multidão, mas se sente só, né? Ou seja, porque está o seu universo, mas o seu universo não vai interagir com ele, não vai responder, não vai de repente fazê-lo pensar de outro jeito, né? Tem uma faixa etária, mais ou menos na pré-adolescência, por aí, que a pessoa tem dificuldade no contato social. Então ele prefere
o retraimento, ele prefere o isolamento. Então, se ele prefere o isolamento e ainda tem um recurso que enaltece o isolamento e oferece para ele uma série de estímulos e conhecimentos, uma cognição muito grande, é claro, ele não tem interesse nenhum em estabelecer contato com ninguém. Vamos ver mais uma matéria, doutor? O senhor aceita aí? Opa. Crianças em redes sociais, limites e reflexões. Vamos lá. Tem uma idade que eles consideram mínima para que uma criança possa ter acesso aos seus serviços. Todas as redes sociais têm esse dado. É importante que se pesquise quais são esses dados quando nós virmos que os nossos filhos, os nossos alunos estão envolvidos em redes sociais. Por quê? Porque essa idade limite tem uma razão de ser. Essas crianças, esses adolescentes, eles estão numa fase de desenvolvimento e desenvolvimento geral, inclusive dos seus aspectos emocionais, né? Dos seus aspectos psicológicos, suas características pessoais e como eles lidam com as questões que envolvem o seu eu e o outro, né? A convivência com os demais. Isso tudo ainda está em fase de formação, de constituição. Eles não estão prontos ainda para lidar com determinadas situações de exposição, por exemplo. E ao entrarem numa rede, né, de certo modo, já está acontecendo aí um desvio de conduta, vamos pensar assim. É um desvio de comportamento, no sentido de que eu estou burlando algo que está explicitamente me excluindo, né, por uma questão legal até. Então, a criança, o jovem, ele precisa, ele deveria acessar determinadas redes somente a partir de determinada idade, mas não é o que nós vemos. Nós vemos crianças, por exemplo, com o uso do WhatsApp. Muitas crianças fazem uso do WhatsApp. Por quê? Porque os pais acham, né, não veem num determinado momento, no momento em que isso se faz, e a gente sabe que pais e mães têm por princípio fazerem algo de bem e de bom para os seus filhos. Ninguém faz isso com uma intenção que não seja benéfica. Mas ao colocá-los na rede, a intenção é comunicação com a família, normalmente é isso. É comunicação com a família, é avisar quando é que se acabou determinado horário e a mãe pode buscar, né? É contato. A intenção é contato. Mas eles logo formam seus grupos de contato com amigos. E vamos entender que o diálogo que acontece ali, a gente estava falando anteriormente sobre a questão do lidar com o outro, olhar no olho do outro, aprender a lidar na convivência com as questões ligadas a essa interatividade humana, né? Esses aspectos ainda estão em formação. Então, o jovem, a criança está ali na rede, no WhatsApp, por exemplo. Ele não está na presença de um colega. Uma fala mal colocada, uma palavra distorcida, uma expressão mal entendida e vira uma briga. Por quê? Porque por não estar em presença, eu não consigo perceber qual é o tom de voz que foi colocado ali, qual é o contexto, né, em que aquele meu colega ou aquela minha colega colocou aquela palavra. E isso causa um impacto na minha emoção. Por quê? Porque eu não sei lidar com isso ainda. Eu não tenho ainda condições de lidar com isso. E aí o que acontece? A gente vê muito isso nas escolas, né? As crianças chegam com comportamentos agressivos uns com os outros. E quando vamos conversar, tentar entender o que se passa, foi alguma distorção de alguma fala ocorrida num WhatsApp, por exemplo. Doutor, eu estou percebendo que cada vez é mais desafiador, doutor. Muito desafiador, exatamente porque não tem só o lado negativo, né? Se tivesse só o lado negativo, por isso é fácil, seria muito né? fácil, mas tem o lado positivo também. De qualquer maneira, assim, a gente que não tem a internet está aqui não faz tantos anos assim para ter uma vasta experiência em lidar com isso. Mas a gente deveria pensar assim, o que tem na rede é o que tem no mundo. Se o que tem na rede é o que tem no mundo, tem ambientes bons, ambientes não tão bons, ambientes desejáveis e indesejáveis, ambientes que dão conhecimento e ambientes que só dão coisa fútil. Então, é como se você tivesse o seu filho
já que o tema é com crianças, né? É como se tivesse o seu filho assim, vai filho, vai para o mundo. Acho que não, né? Acho que você dá uma dirigida. Inicialmente... Está deixando de ser pai e mãe nesse sentido. Exato, Né? Vai e ele joga. não tem uma cognição perfeita. Então você O introduz... educador não é a internet, o educador não é a ferramenta. É a ferramenta. É ferramenta. Então ele introduz o filho dele no mundo e eu acredito que ele poderia introduzir também a criança na internet. Isso aqui não pode, isso aqui é inadequado para a tua idade, isso aqui oferece muita violência, isso aqui estimula mais agressividade. Como é no mundo, quer dizer, não tem só coisas boas no mundo, tem boas, ruins e inexpressivas. Doutor, a gente está na Semana da Criança e contextualizando o programa, Outubro Rosa, Semana da Criança, a gente viu aí essa tragédia, né? Essa tragédia em Janaúba, Minas Gerais, essa pessoa, né? Um estado de loucura, etc., né? Que ateou fogo lá naquela creche, enfim. E a gente vê assim que há essa exposição do que é os perigos do mundo. Sim. E esses perigos, doutor, assim, de atear fogo, tem alguns jogos online, isso que é o tema aqui, alguns jogos online que te levam a isso. Tem um jogo, não vou falar propaganda, mas a dinâmica é essa, você está dirigindo, né? E quanto mais você atropela alguém, mais ponto você recebe. Ou seja, exato, quanto mais você atropela, mais pontos. E o interesse do jogo é você ter pontos, né? Aumentar pontos, você quer subir no ranking. Ou seja, mas do virtual ao real... Exatamente. Numa criança, como disse o senhor, como disse a Renata, está num processo de desenvolvimento, de formação de todas as capacidades psicológicas, etc. É um passo, doutor. É um passo. E o grande erro nosso é supor que todos sejamos absolutamente iguais. O ser humano não é igual. Pode ser que, do ponto de vista religioso, espiritual, etc., sejamos essencialmente iguais, mas funcionalmente diferentes. Okay, claro. Então, veja bem, uma informação que é colocada para milhões de pessoas pode ter interpretações muito doentias em alguns. E alguns interpretam aquilo de acordo com a patologia mental que ele tem. Então, não dá para você tornar assim, mas eu não disse nada demais. Quer ver? Vou dar um exemplo bem gozadinho e curioso. Há muitos anos atrás, eu era responsável por um ambulatório de diabetes. E um programa de uma televisão bastante abrangente no Brasil todo, que tinha o hábito de sempre dar uma notícia médica, naquela semana falou que a insulina, se não fosse, que é usado para diabetes, o tratamento para diabetes, se não fosse usado com cautela e critério, poderia prejudicar a visão da pessoa que estava usando. Pois naquela semana, no meu ambulatório, vários pacientes deixaram de tomar insulina. Porque não tem o critério. Por exemplo, morto enxerga menos ainda. E se ele não usar insulina, ele pode morrer por causa da diabetes. E daí ele não enxerga nada. Então, mas não tem esse critério de discernimento. Então, a gente não pode passar uma informação desse jeito, né? Tem que ter toda uma norma, um critério. A informação é importante? Precisa ver quem é que vai usar a informação e como vai usar essa informação. Isso que causa um pouco de medo na internet, nas grandes redes. E também a professora falou uma coisa muito importante, acho que todos viram, que é o WhatsApp, né? É a comunicação entre grupos. E você sabe como é que é adolescentes, né? Nós estávamos brincando outro dia falando que adolescente não é bonzinho. Adolescente não é um anjo. Adolescente é aquele que faz bullying. Adolescente é aquele que maltrata, é aquele interesseiro, é aquela pessoa exclusivista. Já pegou a artimanha dos interesses. Agora, você pega um adolescente no WhatsApp, ele pode realmente comprometer muito o conforto emocional de outra pessoa. Fora quantos outros vícios que a gente encontra no consultório, que talvez o programa ficaria muito curto. Mas, por exemplo, divulgar uma fotografia indevida. Vamos supor que na adolescência, aquela inocência de falar assim, eu vou mandar uma fotografia mais ousada para o meu namorado porque ele me ama e ele não vai usar mal essa fotografia. Pode ser que ele use mal essa fotografia e divulgue numa rede
E é uma espécie de cyberbullying, quer dizer, é um bullying por causa da internet mesmo. Isso a gente tem visto bastante. E a gente vai ter mais uma matéria assim. Diretor, vamos chamar mais uma matéria ou não? Do Facebook, né? Temos assim também uma reflexão sobre crianças, já WhatsApp, redes sociais, mas o Facebook que é o que está na moda. Vamos lá. A gente vê crianças no Facebook, né? Então é importante. E qual é o problema disso? O problema é a exposição. Então, ao você postar uma foto, ao você colocar uma frase no Facebook, é importante que se entenda que quando você faz isso, você não está fazendo isso apenas para si e para aquela meia dúzia de amigos que você supõe que vai ver, ou aquele grupo que você tem de amigos. Você está entrando numa rede. E esta rede permite que o alcance seja, muitas vezes, gigantesco, muito maior do que você pode suportar. Então, quando há uma exposição benéfica, tudo bem, né? A questão é que, às vezes, as coisas são entendidas e percebidas de forma diferente por outras pessoas. E essa deturpação, essa visão diferenciada sobre algo que você colocou, né? E eu estou falando desse você me referindo a uma criança, pode gerar todo um comportamento e uma preocupação e uma angústia que muitas vezes fica muito difícil de lidar. Então, a exposição da imagem e da palavra de uma criança no Facebook deve ser, sim, evitada e deve ser, sim, monitorada e controlada pelos pais no sentido de aguardar a idade que é cabível para que isso aconteça, né? Para que realmente haja maturidade para essa criança, para esse jovem, lidar com as consequências, né? Porque há consequências, sim. Elas podem ser muito boas ou podem não ser nada boas. E quando não são nada boas, muitas vezes é muito difícil fazer o caminho o reverso. Doutora, é muito interessante assim para perceber se as crianças elas têm essa noção, né? E aí também faz parte do processo. Eu vou colocar uma situação familiar, doutor. Assim, eu tenho um sobrinho, adolescente, namorico, né? E aí de repente posta no Facebook, ele e ela, né? Uma foto dos dois fazendo um gesto com a mão, né? Um gesto com a mão. Aí quem está em casa já sabe que gesto, enfim. E postou lá. Só que ele é meu amigo no Facebook. E chegou para mim a foto. Aí eu disse, opa, aqui tem que trabalhar alguns valores, escuta, né? E comecei a trabalhar, escuta, você tem noção que você mandou para todo mundo e chegou para muita gente, chegou para o teu tio também, então se você está fazendo esse gesto para o teu tio também. E disse, não, eu quis mandar só para uma pessoa. Assim. Daí eu falei assim, primeiro que não se manda para isso, não é a foto que manda. Ou seja, mas o senso a noção da extensão daquilo que se publica, doutor. E há um aproveitamento dessa faixa etária de algumas características fisiológicas, psíquicas dos adolescentes, que é aquele que fica querendo ser popular, né? Uma característica fisiológica. Porque a intenção é querer ser visto. Ser visto, ser popular, ou então quase que ser famoso, digamos assim. É viralizar, como viralizar, ou seja, como coloca um vídeo, tem que viralizar. Curte, ou seja, quer ser famoso. Mas isso tem um custo bastante alto, né? O custo alto, não querendo atemorizar ninguém, mas a gente escuta algumas histórias até policiais de sequestros que foram estruturados e baseados no que se sabia através de redes sociais daquela família. Porque se posta tudo, doutor. Assim, a casa, o quarto, o endereço, etc. Estamos dando argumento. Claro, e evidentemente que o bom senso nos diz que nem tudo aquilo é verdade, né? Uhum. Porque eu acho que o mundo inteiro fica girando em torno do Facebook, né? E lá no Facebook a gente vê uma pessoa mais feliz que a outra. Eu falei, nossa, se fosse realidade a minha profissão tinha afundado, não tinha mais psiquiatra, não precisa mais, porque está todo mundo tão feliz lá, né? Mas não é uma imagem que a pessoa quer ser vista através daquela imagem. E os adolescentes muito mais ainda, ousados que eu digo assim, ameaçadores da paz de todo mundo, que ele quer ficar famoso. Ele quer a glória, ele quer realmente ser conhecido. Isso tem um custo muito alto, que a adolescência não capta ainda, não tem uma faixa etária que capta isso. Doutora, eu vou chamar um intervalo, depois a gente vai para Barbacena, Minas Gerais. A dona Silvia Maria de Assis Fortes, assim, obrigada, dona Silvia, ela disse,
Eu sou contra pais darem presente para um filho, né, a partir de 5 anos e algumas tecnologias. Vamos responder a dona Silvia depois do intervalo. Isso e muito mais. E Saúde vai para o intervalo e volta só para você. Não sai daí.